Fala investidor, fala investidora, vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e já vou falar aqui no começo, já curte esse vídeo, já se inscreva aqui se você ainda não é inscrito e já compartilha aí para quem você acha que esse conteúdo aqui de hoje será extremamente importante. Hoje vamos falar sobre o que é um fundo multimercado. O nome é bem intuitivo, mas tem muitas dúvidas ali. Eu, como sou assessor de investimentos, sempre ouço certas dúvidas dos meus clientes. Então, hoje vou falar aqui de uma forma resumida os principais pontos de atenção, o que você tem que avaliar, se vai investir em um fundo ou não, por que esse fundo A, por que esse fundo B. E no final vou falar se realmente vale a pena. Então fique aí e vamos para o conteúdo. Primeiramente, a gente precisa entender o que é um fundo de investimento. Antes de tudo, primeiramente, um fundo de investimento é como se fosse um condomínio. Sim, esse condomínio residencial aí onde você mora, por exemplo, no seu prédio, você junta ali vários recursos de todos os moradores via o condomínio e aí você faz manutenção ali para todos usufruírem. Um fundo de investimento é bem similar a isso. De que maneira? O fundo ele vai juntar dinheiro dos investidores, então da pessoa A, da pessoa B, e vai juntar isso tudo, vai ser analisado por um gestor profissional, o gestor do fundo de investimento, e a partir dali ele vai escolher onde investir esses recursos. Ah, mas por que eu não vou investir sozinho? Tem alguns pontos. Quando você vai investir sozinho o seu dinheiro, às vezes você tem um valor pequeno, então você não vai ter acesso a algumas classes de investimentos, alguns tipos de investimentos, coisa que dentro do fundo de investimento você pode ter acesso. Então, o fundo de investimento ele serve ali para dar uma certa democratizada na sua aplicação. Os principais fundos de investimentos que nós temos hoje aqui no Brasil são fundos de renda fixa, então aqueles que vão investir em renda fixa, fundos multimercados, que é o que a gente vai falar aqui hoje, fundos de ações, que só vão investir em ações, fundos cambiais, que vão investir, por exemplo, no dólar, vai ficar exposto à variação do dólar, e fundos imobiliários, os famosos FIIs. Como o próprio nome já diz, o fundo multimercado permite ao gestor investir o recurso de todos os cotistas desse fundo em diversos setores, seja em renda fixa, ações, câmbio, ou seja, moedas, né, dólar, euro, por exemplo, ou até mesmo comprar juros. Então, fundo multimercado é uma classe de ativo que você consegue diversificar o seu patrimônio, o seu investimento, dentro de um único fundo. Mas você pode investir em mais de um, enfim. Cada fundo vai ter a sua estratégia. Essa estratégia tem que ser ali mostrada no regulamento do fundo, quanto ele pode investir nisso, naquilo, e qual é o foco da carteira do fundo, ou seja, onde o gestor vai investir a maior parte do dinheiro, o que ele pode ter na carteira ou não. Riscos envolvidos nos fundos multimercados. Bom, um ponto muito favorável ao fundo multimercado é que nele você vai ter uma diversificação. Então, o gestor do fundo vai investir em várias coisas, então ali você já vai ter um investimento bem diversificado. Ponto negativo, você pode ter uma volatilidade maior, uma variação maior do seu investimento. Tem pessoas que não gostam de ver essas variações, logo preferem renda fixa ali, que são mais constantes. O nível de risco de um fundo multimercado vai depender da estratégia adotada pelo gestor. Outro ponto importante para você avaliar em um fundo multimercado, quando você está escolhendo ali um ou outro, são as taxas envolvidas nesses fundos. Como a gente sabe, todo fundo de investimento ele vai ter uma taxa de administração. Isso daí é o que você paga para o gestor administrar o seu recurso. Isso daí é padrão no mercado financeiro. Tudo tem uma taxa. Então, você tem ali uma taxa de administração envolvida. Como que você vai avaliar até que ponto essa taxa é ok ou se ela está muito acima do mercado? Fundos de ações, fundos multimercados mais agressivos tendem a ter uma taxa de administração mais elevada, pois requer uma gestão mais ativa. Isso daí vai estar diretamente ligado à taxa de administração.
Se for um fundo mais passivo, a taxa de administração tende a ser menor. Taxa de performance. Não são todos os fundos que vão cobrar esse tipo de taxa, mas é uma possibilidade. O fundo, por exemplo, ele tem lá o benchmark, o que ele se compara é o CDI, e aí ele fala, se eu exceder, ganhar do CDI semestralmente, taxa de performance é cobrado semestralmente, se eu ganhar do CDI, 20% do que eu ganhar fica para mim. Isso daí é comum, é até interessante ver fundos que cobram isso, pois o cara vai querer ganhar do outro lado, então ele tem uma motivação extra. Mas, novamente, tem fundos que não vai fazer sentido você pagar esse tipo de taxa. Tributação em fundos multimercados, como ela é? A tributação em fundos multimercados segue aquela tabela regressiva de acordo com o tempo que você tem o seu dinheiro investido. Tem ali a cobrança do IOF também para resgates dentro de 30 dias. E temos também o imposto do Come Cotas. Sim, esse imposto é um dos mais, como se dizer, um dos mais discutidos no mercado financeiro. Já explico por quê. O imposto do Come Cotas ele é cobrado sempre em maio e novembro nos fundos de investimentos, ali fundos de renda fixa, fundos multimercados, por exemplo. Esse imposto, ele, como o próprio nome já diz, ele tira cotas do investidor, de acordo com o lucro. É uma antecipação do imposto. Por quê? O governo entende que quando você coloca o seu dinheiro em um fundo multimercado, você às vezes demora muito para retirar, às vezes você só vai colocando dinheiro ali, então você vai demorar para ter uma cobrança de imposto, pois na teoria seria só no resgate. Então o que o governo pensou? Ao invés de eu esperar o cara resgatar esse fundo, eu já mesmo lá dentro do fundo eu vou lá e já pego minha parte aqui. Então, existe esse tipo de imposto, não é cobrado, esse imposto Come Cotas não é cobrado em previdência privada e em fundos de ações e em fundos de infraestrutura que são isentos de imposto de renda totalmente. O grande X da questão no mercado com relação a esse imposto Come Cotas é que ele não necessariamente é um ganho, vai estar sendo tributado sobre um ganho que não necessariamente vai ser auferido. Ou seja, por que isso acontece? Às vezes, nos primeiros 6 meses que você está no fundo, o fundo foi muito bem, ganhou muito dinheiro. E aí vai lá o imposto, caiu na janela do Come Cotas e foi cobrado. E aí passou essa cobrança, o fundo vai performando mal, está com uma rentabilidade ruim, você sai dele no prejuízo, por exemplo. Você saiu no prejuízo, evidentemente você não teria uma cobrança de imposto de renda, só que o governo já antecipou isso daí lá atrás. Então, isso daí é o grande ponto desse imposto que é discutido, pois ele não necessariamente é um ganho que vai ser auferido ali no momento do resgate. Então, tem gente que defende que a tributação deve acontecer apenas no resgate. E quando você resgata um fundo multimercado com lucro, você vai ter a cobrança ali na fonte, então não precisa se preocupar com isso, do saldo remanescente que ficou ali já descontado os come cotas. Então, às vezes, se você fica muito tempo em um fundo, vai chegar um momento que você já não vai ter mais imposto a pagar, pois já foi recolhido tudo via come cota. Vale a pena investir nessa classe de ativo? Bom, primeiro ponto que você tem que saber, qual é o seu perfil de investidor? Você está disposto a ver variações positivas, negativas na sua carteira diariamente? Pois os fundos eles têm essa variação, ele não tem nenhum rendimento garantido. Aliás, nenhum investimento tem isso. Então, tudo vai depender do seu perfil. Se você é um perfil mais conservador, então você tem que ficar mais na renda fixa ali, fundos multimercados mais conservadores. Se você já tem um perfil mais arrojado, você já pode buscar fundos multimercados mais voláteis ou até mesmo fundos de ações. Tudo vai depender de como você vai se sentir mais confortável com o seu investimento. Um adendo aqui sobre os fundos multimercados. No último ano, os fundos multimercados estão sofrendo muito, pois estão tomando muito resgate, ou seja, as pessoas que têm lá um dinheiro investido estão retirando e migrando para fundos de renda fixa. É o que mostra essa tabela aqui da Ambima, compartilhando aqui, eles têm lá uma análise, isso aqui foi do dia 6/9, das classes de fundos, qual era o patrimônio no mês, na data retirada, percentual do total da classe de fundos,
Captação líquida no dia, no mês, no ano, em 12 meses. Fundos multimercados especificamente, a gente tem aqui, olha isso aqui dos fundos multimercados. Eles representam 17% do total da classe. A classe de fundo com maior patrimônio são os fundos de renda fixa. Aqui no Brasil a renda fixa premia muito. E depois temos os fundos de previdência com 1 trilhão, quase 1,5 trilhão. Os fundos multimercados têm 1,6 trilhão. Fundos de renda fixa 3,6 trilhão de custódia, de patrimônio líquido. Agora aqui com relação à captação líquida, quanto que esses fundos receberam ali de aportes retiradas nos prazos. Aqui, principalmente no ano e em 12 meses, no ano aqui pegando até setembro, os fundos multimercados tiveram um resgate de 150 bilhões de reais. Em 12 meses esse valor já chega a 286 bilhões de reais. É muita grana saindo. E aqui você já pode ver para onde foi esse valor. Grande parte para os fundos de renda fixa. Previdência também teve uma captação positiva interessante. Galera, para fechar aqui então, novamente, falamos aqui se vale a pena, tributação, quais são os tipos de fundos, enfim, um apanhado geral sobre os fundos multimercados. Então, vou chamar de novo você para curtir esse vídeo, se ainda não curtiu, compartilhe aí com quem você goste e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Manda aqui nos comentários se você investe em fundo multimercado, se você, o que você já sabe, se você investiu, não investiu, gostou, não gostou. Manda aqui nos comentários que aí a gente discute um pouco mais sobre o tema. Então, por hoje é só e até a próxima.